Então, boa noite a todos. É com imensa satisfação que a Direção de Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões, através do projeto Ciclo de Palestras Culturais da UFSM Palmeira das Missões, datas comemorativas, dando início às reflexões sobre a nutrição na gestação. Para a mediação desses diálogos, temos a honra de convidar as docentes do Departamento de Alimentos e Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, Silvânia Moraes Botaro e Grace Vieira da Silva Leal. Silvânia, então, Botaro, atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência na área de nutrição, com ênfase em alimentação e nutrição materno-infantil, e ministra a disciplina de dietoterapia 1, nutrição materno-infantil, legislação dos alimentos. A Grace, também professora adjunta do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência em avaliação de consumo e comportamento alimentar, aspectos psicológicos da alimentação, transtornos alimentares e nutrição comportamental. Um bom encontro a todos. Fiquem à vontade para conversar, professora, tá? Hoje à noite, então, é um diálogo. Fiquem à vontade, os participantes também, de estarem enviando perguntas via chat ou abrindo também a imagem, o microfone. Só para quem entrou agora, saliento a importância de registrar também no chat ali, se vocês autorizam ou não o uso da imagem de vocês, se vocês abrirem a câmera, tá? E para quem também está conosco hoje à noite e não fez a inscrição, eu peço também que coloque o nome completo, o e-mail, para que a gente consiga estar certificando vocês, tá? Uma boa noite a todos. Obrigada. Então, agora, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço, então, o convite da Gabriela e da Grace para fazer parte do ciclo de palestra, tá? Como datas comemorativas da UFSM. Bem, então, como eu falei, eu vou fazer uma introdução para começar a falar propriamente da alimentação da gestante, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, nutricionistas, né, nós estamos inseridos nessa assistência pré-natal, como assistência, né, na nutrição, na gestação. Isso é muito importante, porque nós devemos fazer parte todo esse desenvolvimento, né, da gestação, todos esses momentos que se dividem, né, em primeiro, segundo e terceiro trimestre, e especificamente nas semanas gestacionais, tá? Então, quando vocês conversam com uma gestante, ela já está por dentro do que é uma semana gestacional. Ela já vem, muitas vezes, né, já sabendo, mas muitas não sabem. Então, é necessário que a gente conduza o assunto com essa intenção de um entendimento que uma semana nutricional, o que significa, que vocês vão ver que isso é muito importante no momento que a gente está passando as recomendações para a gestante. Assim como ela entender que são 40 semanas e que essas semanas se dividem, né? E tem um período, assim, que a 20ª semana, que seria, então, a metade, o período, né, o meio dessa gestação, é onde também nós temos maiores observações, tanto na alimentação como toda, né, a atenção à gestante, tá? Então, assim, ó, eu gosto também de dizer que nós temos que saber o número de consultas, né, mínimas que essa gestante faz. Então, por exemplo, até a 28ª semana de gestação é mensal, isso é um mínimo, tá? E quando entrar da 28ª à 36ª semana, é semanal. E quando ela for da 36ª até 41 semanas, desculpe, gente, é quinzenal antes, tá? Antes eu falei de 28 a 36 semanas é quinzenal. E no último período, então, de 36 semanas em diante, é semanal, tá? Então, esses períodos, vocês viram que, mesmo a gente não falando por quê, né, a gente já nota que tem aí uma atenção especial que tem nesse último período, tá?
E eu sempre digo, 20ª semana tem que prestar atenção, porque é onde nós vamos ter que fazer esta avaliação de toda gestante, né, mesmo que seja uma gestante que vem, né, com tudo normal, com seus exames bioquímicos normal, ganho de peso normal, sempre é bom ficar atento nesses períodos, tá? Então, falando por que essa nutrição da gestante a gente vê como as características gerais, porque a mulher sofre muitas mudanças no seu corpo. Tá? A mulher vai sofrer mudanças nesse decorrer. Primeiro, ela muda, né, a mama, vai mudar, claro, o útero e os órgãos acessórios, depois ela vai mudar e as outras mudanças que são nos outros órgãos, como o coração, que vai aumentar o volume sanguíneo. Isso é muito importante a gente entender, que aumenta o volume sanguíneo dessa mulher. Então, uma mulher que tinha em torno de 5 litros, mais ou menos, de sangue, né, isso sempre vai depender do tamanho dessa mulher, ela vai aumentar em torno de 1 litro, 1,5 litro, tá, de sangue. Então, vocês podem ver que com esse aumento é a mesma coisa que a gente diluir, né, a gente colocar mais água, né, a gente dilui esse sangue, então todos os nutrientes vão ser necessário a gente vai ser necessário observar para ver se eles estão conforme aquilo que é recomendado, tá? Ou seja, quais são os parâmetros, as referências que são recomendadas para uma mulher que não é gestante, para aquela mulher que é gestante, que está grávida, tá bem? Então, isso é muito importante a gente se dar por conta, que assim como o coração, assim como o rim, assim como, né, os sistemas todos, né, eles vão ter alterações, tá? O endócrino, então, nem se fala, né, que tem muitos hormônios que vão interferir nessa gestação como um todo, tá bem? Bem, mas não é esse o objeto nosso aqui. Vamos continuar só para ter o entendimento que, principalmente dessa diluição, e com isso nós vamos falar lá depois do ferro, nós vamos falar do ácido fólico e outros mais nutrientes, tá? Todos os nutrientes que eu vou chamar a atenção porque eles são os que mais sofrem com essa diluição, ou seja, com esse aumento do volume sanguíneo, tá? Então, isso é importante a gente entender, porque que esses a gente cuida, assim como mais, a gente cuida ou tem maior observação, né, sobre esses resultados, tanto na anamnese alimentar, como os resultados bioquímicos, tá? Bem, então, quando a gente tem uma gestante, a gente encontra uma mulher que vem, né, com muitas expectativas, é uma mulher que vem com alguns sonhos, né, ela vem projetando muita coisa na vida dela naquele momento. Então, aquela forma de acolhimento que a gente tem que ter, não que não tenha que ter com os outros pacientes, mas com esta mulher, o acolhimento, ele tem que ser especial porque vocês estão se referindo a ela, ao contexto que ela vive, tá? E a criança, né? O bebê que ela está esperando, e que ela projeta muito, né? Tem muitas expectativas em relação a essa gestação. Ela faz muito planos, tanto a nível, né, da sua gestação, como esses decorrer dessas semanas, como em relação ao nascimento ao seu filho, tá? Que é esse momento tão esperado do parto, tá? E com isso, como que ela vai alimentar seu filho? Que eu já deixo para a Gabriela uma deixa aí que podemos conversar outro momento sobre isso, tá? Então, essa avaliação, quando vocês recebem essa gestante, tem que ser muito detalhada, né? Vocês têm que saber muito sobre, vou falar mais em relação a essas questões que vocês vão conversar com ela, sobre a sua alimentação, como era antes, como era depois, como ela mudou, né, a sua alimentação, por que ela mudou. Vocês vão observar que ela tem uma forma, né, diferente de dizer, isso eu não comia antes, mas agora eu tento ao menos, tá? Isso é bem interessante de se observar. Outra coisa são os valores que a gente vai encontrar naqueles resultados bioquímicos. Isso faz parte da nossa avaliação. Isso vai fazer parte daquilo que eu vou depois intensificar o meu olhar, né, na alimentação dessa gestante, dessa mulher, tá? Então,
eu vou fazer essa avaliação, né, eu tenho os resultados bioquímicos, eu vou fazer as avaliações antropométricas, que eu vou pesar, eu vou medir essa gestante, né, principalmente na primeira consulta, eu vou ter que saber a altura da gestante. E o peso vai ser, né, a ideia é que esse peso aumente em consequência, né, da gestação, em consequência das semanas de gestação. Uma coisa interessante para dizer quanto a esse aumento de peso, tá, em relação à alimentação, ela pode estar fazendo uma alimentação normal, tranquila, gente, sem nenhuma alteração, tá? Mas, muitas vezes, o que acontece é que o ganho de peso dela, a gente diz em surtos, ela tem estaciona e depois vai ganhar peso. Isso em relação de todas essas mudanças, né, que ela tá, anatômicas e fisiológicas que ela sofre, e também em relação às mudanças de ganho de peso do bebê, do feto, tá? Bem, gente, então, mais um detalhe sobre isso, né, dessa primeiro, segundo e terceiro trimestre, dividindo, então, agora em 3 fases, vamos dizer assim, né, esse ganho de peso dessa mulher nesse primeiro trimestre seria o adequado que ela ganhasse em torno de 1,6 kg, 1,8 kg, até 2 quilos. Gente, nada disso é dizer assim, ó, é uma bula, tem que ser assim, não é, tá? Tem muitas mulheres que perdem peso no início, tem outras que ganham mais e outras que estacionam o peso. Então, não é uma regra fixa. Isso é para a gente ter parâmetro, referência, tá? E essas referências são dadas pelo Instituto de Medicina, né, que o Ministério da Saúde acompanha. Então, tem umas tabelas que a gente faz para acompanhar a partir desse peso dessa gestante. Outra coisa importante é a gente assinalar que o ganho de peso anterior, ou que ela tinha no momento que ela engravidou, é muito importante, vai ser importante até o final da gestação. Por que é importante? Também em relação à alimentação. É importante porque ali, naquela história anterior à gravidez, tem muitos detalhes que a gente tem que observar, tem que saber sobre a alimentação desta mulher para fazer as correções depois, tá? Então, isso é importante, desde a quantidade de água que ela ingere, a quantidade de outros alimentos que a gente sabe que é importante. Hoje, as mulheres têm, como em qualquer outro assunto, né, elas têm acesso, elas têm dúvida, o acesso faz gerar mais dúvida do que antes, tá? E também, elas têm o acesso daqui, ó, do que a amiga diz, a avó diz, a mãe diz, tá? Então, esse, às vezes, é uma barreira muito, muito difícil da gente fazer as mudanças nesses momentos, tá? Porque geralmente são alguns hábitos que já vêm arraigados, né? E muitas vezes ela quer mudar e não consegue. Às vezes é a sogra, a mãe, a irmã, alguma pessoa mais chegada que faz alguma observação, tá? Então, falando lá, o que nós temos? A avaliação antropométrica, eu vou examinar o que deu o resultado dos exames bioquímicos, eu vou fazer a minha anamnese detalhada, e eu vou ter esse conjunto, tá? Vai fazer com que eu tome as decisões junto com a gestante. Nunca esqueçam, tá? O acolhimento e as decisões com ela. Como que nós vamos fazer a tua dieta? Não vou fazer a tua dieta, porque não muda muito, gente, tá? Aquilo que vocês escutam, tem que suplementar, isso aí não é bem assim. A suplementação é em relação, os estudos que existem, são muito em relação a algumas patologias que podem ser desenvolvidas durante a gestação, como aumento da pressão, a pré-eclâmpsia. Então, os estudos desses suplementos vão muito nessa linha, porque na gestação da mulher, o que nós temos que cuidar? Essa linha de ganho de peso.
e conversando, por isso que eu falei das consultas, das visitas, conversando com ela detalhadamente como que está sendo a dieta, tá? Então, essa nutrição, já entrando no ponto da nutrição e alimentação, uma coisa é o que ela se alimenta e com que ela vai estar se nutrindo. Isso são escolhas. E isso pode ser escolhas, como vocês podem encontrar na gestante adolescente, escolhas que não são muito adequadas. Não quer dizer que seja só nessa gestante adolescente, pode ser qualquer mulher que tenha uma alimentação ainda muito, né, parecida com aquela de adolescente, com alimentos muito industrializados, que a gente sabe que não vão contribuir para a boa estabilidade, né, até de manter esses nutrientes que são essenciais para uma gestação, tá? Então, qual esses nutrientes que eu considero essenciais? Que depois eu vou falar de cada um. Vou dar um espaço agora para a Grace também falar. Os nutrientes que a gente considera essencial, que a gente que estuda, a gente que observa e que tem um manual interessantíssimo, que é a própria caderneta da gestante, que está na mão para essas mulheres, ela é fácil, tá? Ela traz todas as observações, inclusive até outras que não é essa área da alimentação e nutrição. Então, isso é muito, muito importante, ela dominar aquilo, instrumento. E isso é o profissional que ajuda, tá? Porque muitas vezes é deixado de lado, né? Muitas cadernetas da gestante vocês vão manusear e não tem nenhuma observação a não ser o nome da mulher, tá? E algumas avaliações, né, que tem que ter pontuais no momento dessas consultas. Mas a parte nossa da nutrição tá vazia. Então, isso não pode acontecer. Então, eu coloco aqui como referência para nós ler essa caderneta, que foi um material que eu acho ele muito bem feito, vocês podem achar algumas observações, mas eu acho que num todo, assim, ele contribui bastante, tá? Então, nós temos como esses nutrientes o todo da alimentação, que a gente chama da energia que essa mulher precisa, tá? Então, a gente tem um aumento da quantidade, mas isso não é aumentar em grande quantidade, é um aumento que corresponde a um lanche, por exemplo, né? Isso nós vamos ver, vai ter mulheres que vão precisar, outras não, mas falando em geral, eu vou ter que falar sobre energia, vou ter que falar sobre proteína, sobre carboidrato, gordura na gestação, quanto que essas mulheres deverão ingerir. Eu não vou trazer para vocês aqui, como vocês que têm muito aluno aí, tem aula, tá? É de carboidrato até 65%, não vou falar sobre assim, e nem, às vezes não sempre, não adianta falar assim com a gestante, tá? Porque não é isso que ela quer saber. Ela quer saber quais os alimentos, a partir do que ela se alimenta, como é que ela pode fazer melhor, tá? Tem umas que nem sequer tem tudo que nós desejamos colocar na dieta. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Não deixar a pessoa sair dali pensando, ai, meu Deus, o que eu vou comer? Tá? O que ela passou para mim é impossível. Eu não tenho como fazer essa dieta. Ou, às vezes, não é nem pela questão econômica, gente, é pela própria forma que a gente colocou, sabe, impositiva, que tem que ser daquela maneira, tá? Então, além disso, eu vou falar de sais minerais, que é o ferro, cálcio e zinco. Esses são importantes. Tem outro, como o cobre, mas não temos a noite inteira, né, para ficar falando. E as vitaminas a vitamina C, D e B12. Essas, então, eu vou dar um destaque aqui agora, quando eu conversar. Mas eu vou parar um pouco de falar, né, e vou deixar a Grace fazer também uma intervenção. Boa noite, então, pessoal, eu sou a professora Grace, é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre a nutrição da gestante, né, na gestação, junto com a professora Silvânia, que é a professora dessa área no nosso curso, e que com quem eu tenho aprendido muito junto
trabalhando nas nossas aulas práticas, nas nossas atividades, quando no período presencial, né, Sil? Mas agora também nos adaptando às atividades remotas, né? E aí, a professora Silvânia fez uma introdução muito importante, realmente, né, sobre como tratar a gestante. Eu não sei se tem também alguma gestante aqui, queria saber se tem alguma gestante aqui, dá um oizinho ou coloca no chat, né, se tem, ou se a maioria de vocês são alunos, né, ou se tem interesse, não está gestante, mas daqui a pouco, né, já está se planejando, né, ou tem alguma gestante na família. Vocês vão ficando à vontade para colocar aqui, tanto no chat, ou agora daqui a pouquinho abrir o microfone e questionar, né. A professora Silvânia colocou algumas coisas muito importantes em relação ao início da gestação, principalmente quando é a primeira gestação, as dúvidas que vêm, né, que a gestante traz. Às vezes a gente acha que a gestante já está acostumada com todo esse linguajar. Tem vovó, estou adorando a palestra, que legal, Leila. E o quanto, né, a gente tem outra mãezinha de 4 meses, o bebê tem interesse também, então, nessa questão da temática, né, Carolina? Então, assim, vejam, às vezes a gente acha que a gestante já vem sabendo tudo, né? E quem já passou por uma primeira gestação sabe que cada mergulho é um flash, né? Vai descobrindo. Cada semana, né, vai descobrindo mais. E um dos grandes medos é o ganho de peso excessivo, ou não conseguir ter o aporte suficiente de nutrientes, como a professora Silvânia falou, o ferro que ela vai falar, o cálcio, né, para o crescimento adequado do bebê. Enfim, mas eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento, e aí eu vou fazendo algumas falas ao longo da fala da prof. Silvânia, a respeito da questão, né, desse primeiro trimestre, né? Então, como ela disse, algumas mães não vão ganhar nada, algumas gestantes, não vão ganhar nada de peso. Outras vão perder, porque tem muito, no início, né, primeiro trimestre ali, até 12 semanas, a mãe tem muita náusea, algumas têm vômito, né, o apetite reduz também, né, na maioria dos casos, mas alguns casos não acontece nada, né, a mulher passa super bem. Então, não há realmente um ganho de peso que precisa ser controlado na balança, tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, desmitificar também aquela questão de que, agora tá gestante pode comer em excesso, né? Comer por 2. Né? Então, é um momento de equilíbrio. É um momento de equilíbrio para a própria futura mãe, né, aprender a se alimentar adequadamente, se ainda não está com tudo dentro dos conformes, para depois ter uma alimentação adequada junto com a criança. Então, é um momento de inserir mais frutas, verduras e legumes na alimentação, de fazer lanches regulares, né, de não fazer grandes beliscos, consumindo doces, alimentos ricos em gordura, em açúcar ou bebidas adoçadas, e aí, dessa forma, vai ter um ganho de peso adequado para aquela mulher. Eu não sei se é 1 quilo, se é 2, lá no início da gestação, ou se depois. A gente vai ter como observar isso ao longo do tempo, a professora Silvânia vai mostrar depois para vocês, né, que na caderneta da gestante no Ministério da Saúde a gente tem uma curva de crescimento que a gente vai vendo o ganho de peso dessa mulher também durante a gestação e vai controlando para não subir muito e também para não ficar muito abaixo, porque a gente tem os dois extremos, aquela mulher que se preocupa, né, em extremo com ganho de peso e que acaba também restringindo a alimentação, o que não é o momento. Então, o equilíbrio é a palavra-chave aqui e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso com vocês. Vou deixar a prof. Silvânia falar sobre, então, as vitaminas e os minerais. Sil, tem que ligar o microfone. Quando a Grace coloca sobre essa questão dessa alimentação que a gente chama, né, de balanceada, que ela tenha todos os nutrientes, que esses nutrientes, de preferência, elas tenham, neto não seja monótono a dieta, né, aquela questão do prato colorido, diversificar, isso tudo, gente, tem já uma aprendizagem, tá, para a criança. Porque esses alimentos, eles fazem com que o líquido amniótico, onde a criança está envolvida
né, no saco, tem o líquido amniótico que ele está ali, a criança, ele saboreia, ele troca esses sabores, ele começa a conhecer esses sabores já na vida intrauterina, né? Que hoje sabe já mais coisas, que já se pergunta, né, se ele tem visão, como é que é, claro, isso na sequência da gestação. Então, se tem várias perguntas e algumas respostas já positivas, e essa questão que ele já tem o conhecimento de alguns sabores pelo líquido amniótico, assim como vai ter com o leite materno, tá? Então, com isso, facilita a alimentação da criança também, né? Bem, mas vamos falar, então, dessa alimentação na gestação, no sentido de que, vamos pegar primeiro as duas preocupações, né? A anemia ferropriva, né? E anemia ferropriva, com quem ela está ligada? Está ligada ao sal mineral ferro, tá? Então, a mulher tem muita preocupação com isso, e isso também toda a equipe se preocupa, porque essa anemia ferropriva, ela pode ser funcional, ela pode ser natural, considerando que esse aumento do volume sanguíneo pode fazer com que isso aconteça. Mas a tendência é acontecer já lá pela 24ª semana, não antes, tá? Então, quando a mulher já entra com depleção de ferro nas suas reservas, né, ferritina, no sérico, ferro sérico, isso pode trazer alguns problemas no decorrer dessa gestação e vários problemas que podem chegar até o final da gestação. Vou dizer uma coisa bem simples, o ganho de peso do bebê, tá? Então, a preocupação com esse tipo de anemia, que começa sendo uma preocupação conhecida como anemia ferropriva, por uma carência de alimentos ricos em ferro, né, tem que ser observada. Né? Bem, aí nós temos parâmetros que nos dizem o seguinte, né, que não pode ser menor, né, que 11 gramas por decilitro. Esse é um valor de parâmetro. Então, a partir de 8,5, 11 seria aquilo, pode-se encontrar uma mulher no primeiro trimestre com esses valores, né? Mas dependendo, o que vai ser esses valores? Dependendo do que o médico, o nutricionista e o enfermeiro conhecem dessa mulher, vai fazer com que vai ser, então, usado aí a suplementação de ferro, tá? Mas a suplementação de ferro, ela tem um efeito melhor quando ela está afastada do momento da refeição. Para vocês verem, é uma suplementação, tá? Bem, esse sulfato ferroso que é suplementado, na forma química de sulfato ferroso, tá? Ele é, então, absorvido pelo intestino da mulher e faz a sua reserva. Tem vários mecanismos, mas uma das reservas é o fígado e na forma de ferritina também, tá? Bem, o que precisa nessa alimentação para manter, vamos dizer, essa quantidade de ferro? Ela tem uma alimentação onde, se ela comer uma quantidade de proteína, que ferro e proteína andam juntos, tá? Eles vão precisar, ferro, proteína, zinco, eles estão associados nessa absorção, e também o cálcio. Uma coisa importantíssima a gente entender, quando a mulher engravida, como uma das tantas mudanças, é a absorção intestinal, tá? Ela aumenta, e isso é interessante, gente, que essa absorção aumenta, estou falando geral, mas ela aumenta a passar por semanas de gestação. Então, às vezes ela diminui, às vezes ela aumenta. Por exemplo, o zinco, na 31ª semana de gestação, ele aumenta consideravelmente, né? Bem, mas o zinco é importante antes? É importante, tá? Ele faz parte de enzimas, e aí não vou entrar em tudo isso, mas ele é tão importante, por que nesse período não se sabe?
tá? Então, o ferro, você sabe, ele é o elemento, né, da formação da hemoglobina, então ele é importante. Eu tive esse aumento no volume sanguíneo, e ele precisa passar pela placenta, aí nós não falamos na placenta, que é importantíssimo, tudo vai passar pela placenta, tá? E do meio, né, do meio, que é onde está envolvido o concepto, né? Não gosto dessa palavra, mas saiu, tá? Vai ter o retorno, né? Que vai para todos esses excretos, né? Tanto de proteína, de tudo, ele vai ter esse retorno que vai para o corpo da mãe, né? Então, a alimentação, ela é complexa, ela não é só quando vocês, profissional, estão tratando, vocês têm que entender isso também, que talvez, como a Grace falou, ela vem, né, com algumas expectativas, perguntas, por ser a primeira gestação, mas às vezes ela tem mais curiosidade na segunda, na terceira, porque uma gestação não é igual à outra, tá? Então, ela sempre quer saber mais. Por que isso? Por que aquilo? Então, é importante que certos alimentos também eles vão ter que voltar para a corrente sanguínea dessa mãe, tá? Na forma de que foi metabolizada pelo feto e volta para lá depois para ser excretado pela mãe, tá? Então, voltando para o ferro, é preocupante, tem que cuidar, a alimentação dele associado sempre com uma quantidade de proteína. E quais são os alimentos? Os alimentos são o ferro M, que é esse ferro M? Tá? É o ferro que vem das carnes vermelhas, das carnes em geral, que é a carne vermelha que tem mais ferro biodisponível, tá? Outra coisa, gente, beterraba, né? Na literatura científica não tem nenhuma comprovação que a beterraba aumente, tá? Os níveis de ferro no sangue, não tem. Mas as mulheres fazem o xarope de beterraba e não sei o que, comem mais beterraba e, né, associam, não sei, eu estou dizendo para vocês, não existe comprovação, tá? E eu não acredito também, porque ela não é a beterraba, não é um ferro M, como o feijão não é. Então, se eu comer feijão, arroz e beterraba, tá? E comer uma carne, ok, aumentou a absorção desse ferro, realmente. Porque eu também tenho ferro no feijão, eu tenho ferro em outros alimentos. Me ajuda, Grace, que agora eu esqueci os outros alimentos ricos em ferro, que além do feijão, que tem que ter a casadinha, né? Que a gente fez com vitamina C, né? Na verdade, o principal fonte, como a Sil estava falando, as carnes e vísceras, né? Todo mundo já sabe lá do fígado e tal. Cuidar da procedência. Fala. Agora, em relação ao não M, que é aquele ferro dos vegetais, as leguminosas, né? Então, verduras verdes escuras, o brócolis, né? A couve, isso tudo vai ter um pouquinho, o feijão, né? Agora, não é a mesma coisa do que a carne. Precisa da vitamina C para absorver melhor esse ferro, senão ele não vai fazer diferença. Então, por isso até que a professora Silvânia estava falando que se tiver anemia ferropriva, vai ter que suplementar, porque esse ferro só da alimentação não dá conta. Principalmente mais no final, né, Silvânia? Porque no final da gestação, a mulher aumenta tanto esse volume sanguíneo que esse ferro fica diluído, né, na corrente sanguínea e precisa de maior quantidade. Precisa mesmo. Isso que nós não estamos falando de gestação múltipla, né? Nós estamos falando de uma. Então, vocês têm que ter essa ideia também. E vamos se colocar no lugar da gestante, né? Olha, precisa aumentar, tem que ter suplementação, olha que pode ter alguns problemas, que isso não é o nosso objeto hoje de falar. Pode ter, e parece sempre quando a gente tem alguma coisa, assim, os problemas sempre chamam a atenção, né? A gente vai para a internet, vai ver quais são os problemas e já começa a imaginar. Gente, é importante, mas ele tem que estar associado com toda a avaliação do exame do hemograma completo, tá? Tu tem que avaliar tudo isso, tem que avaliar a alimentação. Claro que para o médico é diferente do que
para nós, nutricionistas, nós vamos avaliar junto com a alimentação que ela tá fazendo, né? Junto com aquilo que a gente acredita, né, que pode melhorar esse ferro, né? Então, essa alimentação, essa preocupação existe e tem que cuidar. Ótimo, tá? Então, olha só, vai comer a carne, vai comer a gema de ovo também, né? E vai usar, vai tomar suco ou suco. Os sucos eu quero falar em especial, tá? Que eu tenho medo do suco. Vai comer laranja, vai comer bergamota, tá? Essas coisas assim junto, ou de sobremesa, essas coisas que a gente vai arrumando na dieta, tá? Ou até umas gotinhas de limão na salada, né, Silvia? Exato, tá? Então são coisas mínimas que pode ser, que isso é legal, sabe? De fazer com que a pessoa tenha uma dieta e poder harmonizar aquela dieta, tá? Bem, aí, isso pronto, deu, conseguimos colocar, né, tanto esse elemento ferro, né, que é um sal mineral, como a gente está pensando que tem que ter a proteína. A proteína é muito importante. Agora, eu vou fazer só um parêntese. Pessoal, mas e aquela gestante que é vegetariana? Como é que fica? Tá? Bem, daí ela vai ter que aumentar a ingestão dela, dessas leguminosas, né? Daí vai ter que fazer esses casamentos entre leguminosa, cereal e vitamina C, tá? Aí é necessário que ela faça isso, mas ela tem que cuidar outra, a vitamina B12, tá? Porque aí entra a formação do ácido fólico também. Tanto o ferro como o ácido fólico, se a gente for olhar uma dieta no dia a dia da pessoa, é difícil alcançar esses valores recomendados, tá? No dia a dia. Mas é possível fazer com que, na sequência, né, nesse andar da semana, do mês, a pessoa vá tendo os valores que são recomendados. E além, isso aí eu estou falando da alimentação, não estou falando que tenha, que da suplementação. É claro que a suplementação vai fazer isso. Mas assim, ó, pessoal, mesmo suplementando, nós não podemos esquecer da alimentação. E eu gosto de sempre, quando está suplementando, que isso faça parte daquela ideia do que eu estou, né, recomendando para essa mulher. Porque o excesso de ferro implica na absorção do zinco, tá? Então, eu tenho que... Esse sim implica. E ele implica na absorção de cálcio. Então, vamos falar agora do ácido fólico, tá? O ácido fólico, ele é muito lembrado em função também das consequências dele quando ele tem carência, depressão, falta dessa vitamina, tá? Mas o que acontece, gente? É muito difícil uma alimentação normal a gente ter as quantidades suficientes de ácido fólico. Então, ele é recomendado para aquela mulher que já está e que tem idade gestacional e muito mais para gestante, né? O ácido fólico também é formador de sangue, tá? O ácido fólico, como a vitamina B12, vitamina B6, eles também entram, por isso eles são tão importantes, tá? Então, o ácido fólico, na alimentação dessas mulheres vegetarianas, às vezes ele não está tão em depressão quanto numa mulher que diz, não, para mim, verde eu não como, tá? Pode colocar na dieta, não precisa, tá? Então, ou alguma outro que a gente, que o ácido fólico, ele tem em grande quantidade, é nos folhosos verdes, que mais, Grace? No brócolis, ele tem isso, ele está em maior quantidade, ele está mais biodisponível. Biodisponível, quando a gente fala biodisponível, é lá no intestino, ele vai ser mais absorvido com mais facilidade, que eu falei antes que a gestante já favorece, né? Já tem isso favorecido. Então, é muito importante que esta dieta contemple esses alimentos.
E aí vem aquela questão carinhosa da mulher, né? Eu mudei o meu hábito, né? Eu fiz alguma coisa. Por quem? Pelo filho, tá? Isso é bem interessante, vocês vão ver. Tem mulheres que emocionam a gente no momento que ela está falando da dieta, porque ela fez tantas mudanças, tantas coisas, sabe? Em função desse filho, que daí vocês têm a dimensão daquele amor, tá? É uma coisa muito bonito isso de ver, tá? Então, eu falei do ferro, eu falei do ácido fólico, né, dessa necessidade da dieta, que hoje ele também está sendo prescrito como suplementação, né, maioria, né, dos casos já começa com essa suplementação, talvez, não sei se é questionado como é que era a alimentação anterior, ou se existe essa preocupação, né, desses dois. Eles trazem alguma questão negativa, trazem. Se eles tiverem em falta, vamos dizer assim, eles vão trazer negativo para a mulher e para o feto. Então, eles são muito importantes, sim, tá? O cálcio, gente, o cálcio, além da formação de ossos, tá? Ele é das contrações que são importantes na gestação, principalmente no final, né? Ele tem uma importância muito grande durante a gestação, principalmente na formação dessa matriz óssea, tá? Então, ele tem que estar, ele é necessário, mas daí a gente pensa assim, 2 copos de leite, mais iogurte, não sei quantas gramas de queijo, já completa, quer dizer, a quantidade que precisa, tá? Mas você sempre tem que lembrar, tem algumas que não suportam leite, não é todo dia que uma mulher vai estar disposta a tomar 2 xícaras de café com leite, né, de tomar, não sei, o iogurte e o queijo, não sei o quê, ou às vezes nem tem a possibilidade disso na mesa. Então, tem que cuidar isso, como eu disse, nem todo dia vai estar completa aquela dieta, mas de preferência que ela esteja a maioria dos dias, tá? Então, o cálcio, ele é tão importante na gestação, né, assim quanto o ferro, quanto os outros, mas ele tem uma importância nesta formação da formação dos ossos, né, e do endurecimento desses ossos, tá? Vamos falar numa linguagem bem chula, então, assim, tá? Dessa matriz óssea, dessa formação. Então, isso tem dente, tem a formação de ossos, né, maiores, menores, essa coisa toda, vocês têm que pensar, assim como a gestante pensa. Ela não está pensando como nós aprendemos lá, bioquímica, não sei o quê. Ela está pensando no filho já formado, tá? Então, isso é importante. Eu esqueci de falar do ferro, que o ferro é tão importante, gente, que o bebezinho, ele armazena no fígado antes de nascer. Tá? E hoje os estudos já dizem que até os prematuros têm uma quantidade suficiente de ferro armazenado, tá? E para que é isso? Para fazer com que no momento que a criança nasça, ela tenha, né, quantidade de ferro suficiente, mesmo porque ela tem aquele momento de adaptação, né, até aprender a mamar direito e coisa e tal. E aí ele vai ter essa facilidade de manter essa quantidade de não ter anemia, né, de manter esse ferro sanguíneo. E isso vai até os 6 meses da criança, tá? Isso eu acho também uma coisa muito interessante, tá? O zinco, eu falei para vocês que ele é associado, ele tem essa associação junto com esses outros, ele é muito importante. Ele é tão importante que ele interfere até no cabelo da criança, tá? Então, ele tem toda essa uma coisa mínima, assim, que eu estou falando para vocês do zinco, tá bem? Bem, ali eu falei ferro, cálcio, zinco, pode ser alguns detalhezinhos, eu falei assim, o que veio agora. Sil, eu gostaria de complementar somente sobre o zinco, né? Que lá no início da fala, a professora Silvânia falou que ele já se relacionava com ferro. São praticamente os mesmos alimentos fonte, né? A gente tem ali nas carnes, nos feijões, nos cereais integrais, né? E aí alguém colocou aqui, acho que foi a Leila, né, Leila, que está suplementando o zinco.
A gente viu, né, buscou agora em relação também à pandemia, né, a epidemia do Covid-19, que tem essa relação, né, todos esses nutrientes que a professora Silvânia está falando, as vitaminas, o zinco, o ferro, eles têm também função para melhorar a imunidade, né, e diminuir a severidade aí das infecções. Mas dentro de uma alimentação equilibrada, de novo, né? Se tu consome carne, vegetais, verdes escuros, feijões, cereais integrais, né? Você já estará atingindo a sua necessidade. Para vocês terem uma ideia, a necessidade de zinco, por exemplo, são 11 miligramas. É contemplada ali com uma porção de carne. E aí, às vezes, essa suplementação só tem que cuidar para ela não ultrapassar o máximo, né, necessário, o máximo, na verdade, possível para o consumo alimentar, que no caso do zinco é 40 miligramas. Então, assim, às vezes a gente faz uma alimentação adequada, equilibrada e ainda busca o suplemento. Tem que olhar se precisa, que às vezes não é necessário, né? E em caso de estar suplementando, olhar, né? Se normalmente esse suplemento ele precisa ser prescrito, principalmente na gestante, pelo médico, né? Porque para não ter nenhum risco de toxicidade, de um consumo excessivo. Também concordo plenamente, e eu acho assim, ó. Por isso que eu vinha falando ali da suplementação como algo, esses são os dois que são suplementados, tá? A necessidade de suplementação do zinco, em tudo que a gente observa dos estudos, é quando essa mulher não tem realmente, né, não tem uma alimentação que propicie, por exemplo, ela não come nem ovo, né? Pode acontecer. E outra coisa, gente, sempre lembram, toda suplementação, ela pode ser profilática, tá? Porque falta, como eu falei, a pessoa não tem um hábito, vamos dizer lá, não estou criticando o vegetariano, não é isso, eu estou falando, ela é vegetariana, ela tem algumas necessidades, já foi visto pela dosagem bioquímica que tem necessidade. Tudo bem, o médico vai lá e prescreve. Agora, isso é profilática, tá? Mas tem a terapêutica, que é... Profilática é o preventivo, lembrando, né? Preventivo, E o terapêutico é porque tem necessidade, gente. Deu menor que 8, tá? O ferro dessa mulher. Então, menor, né, que 8 gramas por decilitro. Há necessidade, gente. Há necessidade, tá? E também toda a observação, porque não é só ali, ó, ela pode ser macrocítica, ela vai ficando microcítica, ela tem a mudança da forma, né, da hemácia, como é que... Então, tudo tem um volume corpuscular médico, tem todas essas observações que vocês olham lá no hemograma, tá lá, né? Isso é preciso ser observado na suplementação. Tá? Não é assim, ó, porque é necessário, tá dito, é melhor, tem algumas coisas que a gente lê assim, né, meio absurda sobre isso, tá? Bem, aí, voltando lá às vitaminas, como até a Grace falou sobre essa questão agora do aumento da imunidade, eu quero dizer assim para vocês, quando eu falei para vocês que tem um retorno de tudo que é metabolizado pelo feto para a corrente sanguínea, tá? Então, todo momento da nossa vida, nós estamos passando pela questão do envelhecimento, tá? Então, nós estamos produzindo algo que nos envelhece. Dessas questões é o tal do radical livre, né? Então, essas questões que acontecem, elas interferem na nossa imunidade. E a gestação, ela produz isso também. Vocês observam, tem o meu e tem o do feto. Então, nós temos que estar atento a esse tipo, por causa que ela vai... Por que o rim funciona mais? Né? Por que o coração... E o corpo, tudo se desloca, ele todo funciona de uma forma diferente. Né? Então, o que a gente tem que observar? Que essas vitaminas e esses sais minerais, por a própria alimentação, é possível alcançar? Tá? Vitamina A com uma boa salada de
de cenoura, com uma boa quantidade de mamão, que nem precisa ser boa, gente, se alcança. Uma laranja por dia, 2 laranjas, eu tenho a vitamina C necessária, tá? A vitamina D, tá? Eu também vou precisar dos alimentos de origem animal, né? Assim como a vitamina B12. Mas eu posso encontrar eles também, como o selênio, tá? Eu posso encontrar no ovo, eu posso encontrar em cereais, tá? Como no gergelim. Esses são alimentos que eu posso colocar numa salada, eu posso fazer bolo, né? Eu não posso com aquele creque-creque, né? Mas põe no bolo, faz outra modo de preparo, que isso vai mudar a tua dieta, né? E assim, ela está aberta a novas sugestões, e isso é positivo. Vocês têm que entender que isso eu falo que vai além de eu acolher, tá? É aquela questão de empatia, me colocar no lugar dela, tá bem? Então, eu falei, eu acho que olha só, vitamina A, C, D e B12, elas são importantíssimas exatamente nesse aumento da imunidade, tá? Elas estão, não é só para gestante, é para todo mundo. Todo mundo. Eu fiz essa fala ali, que a gestação aumenta, isso aí é porque os radicais e coisa e tal, meio assim, passei rasgando para você só entender que esse corpo da mulher tem que ser cuidado nesse sentido, tá? Agora eu quero falar de uma coisa bem importante, tá? Que é a gordura, tá? Aí vocês encontram alguém que gosta muito de comer os alimentos industrializados como um todo, tá? Então, às vezes ela trabalha, leva de lanche, uma bolachinha, leva de lanche outro, ou come junto com outro filho, tal do miojinho, né? Nem pode falar assim, né? Massinha industrializada, aquela. Então, faz esse tipo de alimentação, né? Sabe o que ela está cavando com isso? A diminuição da absorção dos ácidos graxos que ela precisa, tá? Então, ela está diminuindo o ômega 3, porque ela nem está ingerindo isso, tá? O ômega 6, ômega 9, né? Que num bom abacate, ela tem isso, né? Um abacate, às vezes, cai lá no pé, puff, né? Lá no fundo da casa. Então, são coisas assim, conversa assim, mas não tem um vizinho teu que tem um abacateiro, né? Isso é importante. E esse impressionante, essas dietas, todas essas dietas aí que a gente encontra, muito caprichada no industrializado, muito caprichada na preguiça de fazer alguma coisa, elas não trazem bons resultados, nem para a criança, nem para a gestante, nem para o idoso, tá? Sem falar no sódio. E uma coisa que a gente até tem que voltar a falar e comentar é que nós temos que pensar que a gestante muitas vezes tem as questões dos sucos, tá? Ela tem sede. E cuidado com a sede, né? Que às vezes essa sede, né, toda da gestante tem outros, né? Tem que ser investigado. Mas ela toma suco, né? Aí, o que acontece com esse suco? Vai muito açúcar, tá? Às vezes, vocês falam suco, e o suco é entendido como qualquer suco artificial, de garrafinha, de caixinha, tá? Então, tem que ter esse cuidado. E esse suco também, às vezes, né, a gestante usa os famosos acidulantes. Né? Acidulantes, tá? E edulcorantes, também que eu queria falar. E isso, gente, por exemplo, sacarina, qual foi o outro que nós tínhamos conversado sobre ele? O acesulfame. O acesulfame, o aspartame. Tá? Então, eles têm que ter um cuidado. Tudo que diz na literatura, não pode se fazer muita pesquisa com gestante, né? Porque os efeitos podem ser deletérios para o bebê, né? Então, olha só, gente,
o que diz é que não pode ser usado em excesso. Então, se a gestante já era diabética antes de engravidar, isso era antes da 20ª semana de gestação, ou ela já sabia que ela era diabética, aí sim, ela vai usar. Mas aí, chama a atenção, voltem a conversar como é que é esse uso, né? Como que ela faz, quantas gotinhas, né, que ela usa. Esse é o cuidado que tem que ter. E, de preferência, ela começar a tomar certos líquidos que não há necessidade de adoçar, tá? Então, esses tem que ter cuidado. Aonde tem que ter cuidado? No uso indiscriminado deles em café, no uso indiscriminado em suco, nos sucos artificiais, né? Na tentativa de tomar esses sucos para não engordar, então eu vou usar o diet. Cuidar com isso, com o sódio. O sódio na gestação é igual de outra mulher, tá? Só se antes da 20ª semana também ela já ela tiver hipertensão crônica. Então, ela vai já ter, né, todos os cuidados antes de engravidar. Aí ela continua com esses cuidados. Depois, né, se ela apresentar, vai ter que ser feita uma avaliação, né, se há necessidade da redução ou não, porque isso vai depender lá daquele aumento do aumento do volume sanguíneo também. Então, que não é um assunto agora. Mas, vamos lá. Gente, cuidados com sucos, tá? Eles são tentadores e eles são fáceis de fazer, né, no horário, na rua, ou tem pronto já. Então, isso eu acho que tem que ter cuidado, tá? E ele é fonte de vitamina C. Então, esse, às vezes, é o argumento, né, de usar um suco porque ele é fonte de vitamina C. E não foi dito que ele aumenta a absorção de ferro, tá? Então, tem esse tipo de cuidado. E dos carboidratos, gestante não faz dieta, como é que é? Low carb. Não faz. Restritiva, né? Não faz. Então, eu já vi gestantes, né, questionando. Às vezes eu gosto de entrar na internet para ver essas perguntas, sabe, que as pessoas fazem para mim poder saber como é que anda a vida das pessoas. Então, eu vejo que elas perguntam se pode fazer dieta low carb. Low carb, então, vamos dizer 5%, né, de carboidrato numa dieta. Ó, sempre eu digo, qual é o principal nutriente que passa pela placenta para o feto? Glicose. Esse vai sempre ter essa passagem. Então, com açúcar e com afeto é o doce predileto, tem que estar lá, tá? Presente. Porque ele também não produz, o feto não tem, né? Quem controla essa passagem é o próprio organismo da mãe, tá? Porque ele não produz insulina, tá bem? O feto. Então, olha só, cuidado com o exagero de carboidrato, só isso. Não ter uma alimentação baseada em lanches, em bolacha, sanduíche, pão. Não estou falando de arroz e feijão, tá? Não estou falando. Também não é para aumentar o arroz e feijão, porque eu estou grávida. Não preciso fazer esse tipo de aumento, né? Tem que estar no prato. Aquela velha divisão, né? Da metade a salada, a parte da proteína animal, vegetal e a combinação. Eu acho isso excelente, tá? E a proteína, gente, a proteína, ela é muito importante, tá? Olha só, a proteína, no final da gestação, essa criança tem armazenado, né, no seu crescimento como um todo, né, ela tem em torno de 970, 920, 900 e poucas, até 1.000, né, gramas de proteína. Assim como de cálcio, até as 40 semanas, ela tem 30 gramas de cálcio. Tá? Então, são importantes, né? Onde que está isso? Está lá a formação. O que essa criança tem? Ela tem um aumento de células e tem diferenciação dessas células. Então, é claro que é importante a proteína. Assim como quando eu falo ali do zinco, né, do selênio, do que eles são importantes dessas vitaminas também, inclusive até da vitamina D.
eles são importantes nos ácidos nucleicos, né? Então, o que ele está precisando? Exatamente disso, porque ele está a fase de crescimento mais rápido da nossa vida é na vida intrauterina. Claro, né, com a pandemia também, a gente teve um crescimento muito rápido também, né, porque a gente comeu demais. Não, mas voltando ao assunto, olha só, a fase de maior crescimento rápido é ali, né, e depois de um ano, de 0 a 1 ano de idade. Então, isso é muito importante, tá? Bem, falei nisso, e agora eu vou chegar no que eu tinha, que é a energia. Essa energia, essa quantidade que a gente diz, tem que ter, a gente chama de adicional energético. Na teoria, a gente tem que colocar esse adicional energético, mas conversando, por isso que é bom uma anamnese detalhada, tu vai ver se tem necessidade ou não. Com a anamnese, tu vai sentir se essa dieta está, né, dentro daquilo que responde a um perfil por exemplo, um perfil de adequação de proteínas na dieta, né, uma ingestão correta, e com isso um aminograma, né, que seja, que contemple, né, esse crescimento tão rápido da criança, vocês vão observar, tá? Então, isso é muito importante, essa questão de você saber que essa dieta equilibrada, né, essa dieta diversificada, colorida, umas coisas tão simples, mas sendo exemplificadas do que é, né, se esse equilíbrio de não ter. Isso é importante, gente, ela ter refeições de até, no máximo, 3 horas. Ela não pode fazer jejum. Aquele jejum que faz pela manhã, não é recomendado, só se ela tiver vômito, náusea, tá? E, às vezes, o vômito é tão grande que aí passa a ser também um tipo de intercorrência, que chama-se de hiperêmese, tá? Gravídica. Isso daí vai exigir internação, muitas vezes também vai hidratação, tá? Essa questão da hidratação é bom puxar o seguinte, a hidratação, elas já chegam te dizendo que tomam 8 copos de água por dia, tá? Tá tudo que vocês têm por aí tá dito isso. Ninguém mede esses 8 copos, tá? Por dia. Então, é importante sempre colocar para saber como que é feita a hidratação. Muitas vezes é um chimarrão, outras vezes é esse suco que eu falei, tá? Não é que eu seja contra o suco, eu acho que o suco é um perigo na dieta, tá? Então, às vezes, ele está ali camuflando muitas coisas que a pessoa acha que ela está sendo saudável, tá bem? Então, essa questão da energia, gente, é uma alimentação saudável que é com esses controles, né? Que ela não faça esse jejum, que ela tenha uma quantidade suficiente, né, que ela ganhe esse peso suficiente, que eu deixei para o final para mostrar a curva ali de crescimento, né, para vocês, porque esse ganho de peso que ela tendo suficiente, dentro daquele padrão que vocês vão ver que eu vou mostrar ali, porque muitas mulheres começam com sobrepeso ou obesidade, tá? E é comum encontrar mulheres que começaram a gestação já obesas, elas perderem peso, tá? Então, é uma questão bem comum de se encontrar. Então, mas não ganhou os 2 quilos, aqueles que diz na literatura, né, no início. Tudo bem, a literatura diz e tem alguma comprovação para isso. Mas elas perdem, muitas vezes, 2 quilos. E, às vezes, nem é porque está fazendo dieta. Às vezes, não tem uma explicação muito assim, foi isso que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Faz favor, Gabriela, de colocar para mim uma daquelas figuras ali da... Sim, só um minutinho. Tá, é o gráfico aquele. Não tem como aumentar? Hã? Estão conseguindo visualizar? Tá, não sei se eles estão conseguindo. A gente visualiza, mas é pequenininho. Tu consegue aumentar, Gabriela?
Mais um pouco, se desce, não tem como. Acho que pelo WhatsApp às vezes fica difícil, né? Acho que ela tá no porque celular. eu tô com um problema no meu computador Note. Não Olha tá só. É só cair demais. Diminui um pouquinho mais que eu vou mostrar aqui os detalhezinhos. Isso aqui isso aqui não é só nutricionista, nem o médico, nem a enfermeira que pode fazer, tá? Isso aqui a própria gestante pode acompanhar, tá? Então, aqui tem as semanas de gestação. Essa semana de gestação, o ultrassom vai falar sobre isso, o médico vai falar, a enfermeira vai falar, todos vão falar. E ela já sabe, ela diz assim, ó, eu tô entrando em tal semana, tá? Porque ela pegou, ela entendeu o que é isso. Mais para cá, então, para a minha esquerda aqui, Gabriela. Ou tu diminui para mim um pouquinho para mim poder mostrar. É a tua direita. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui deste lado vai estar o cálculo que a gente chama de IMC, tá? Então, vai estar... Isso é importante entender. Esse IMC, aqui tem tabelas, tudo, tá? Mas esse gráfico, vamos dizer assim, ele reduz, ele traz a tabela para cá. Ele é a expressão gráfica da tabela, tá? Então, esse IMC que está aqui é um cálculo seguinte, vai se pegar o peso dessa gestante e vai se dividir pela altura ao quadrado, tá? Então, vai ter um resultado. Esse resultado é colocado aqui. Esse resultado, em comparação com a semana gestacional, ele vai ter um resultado que pode estar aqui, ó, baixo peso, adequado, tá aqui, ó, esse espaço todo aqui vai ser o adequado, sobrepeso é esse espaço aqui, ó, tá? E obesidade esse espaço. Então, vamos dizer que eu não estou enxergando aqui, tá? Vamos dizer que aqui, ó, no início da gestação, essa mulher vem e se encontra aqui, adequado, tá? Mas a sequência dela deve ser dentro desse espaço aqui. A sequência de ganho de peso, tá? É aqui. Vamos dizer que ela começa a gestação e está aqui, que a gente chama de baixo peso. Nós temos que apostar que ela consiga chegar aqui, tá? Na próxima consulta, ela chegue aqui, ó. Tá bem? Agora, se essa mulher evoluir a gestação toda em baixo peso, aí é aquelas questões que nós estávamos dizendo antes, tem que ser observado, saber por quê, o que é, às vezes pode ser até a genética dela, entende? Não bate com a altura dela, com a resposta do meu IMC, como a questão da obesidade e sobrepeso, tá? Então, não, às vezes, mulheres abaixo de 1,48 m, 1,50 m, 1,52 m, por exemplo, são mulheres que, às vezes, elas fazem mais fácil esses ganhos de peso, já entram com ganho de peso, tá? E a gente tem que entender um pouco isso. Daí tem que entender a evolução de ganho de peso aqui, ó, no transcorrer daquelas avaliações, tá? Se ela ganhou mais de 500 gramas por semana, é fácil de fazer esse cálculozinho, eu tenho que ver que pode ser que ela esteja acumulando líquido, que a gente chama de edema, tá? No corpo. Então, tem que cuidar. Agora, se ela ganhou menos de 200 gramas na semana, em todas aquela semana do mês, ou naquela quinzena, vamos dizer assim, eu tenho que ver também. Vou lá investigar se ela está ganhando, porque ela não está a dieta, ou ela tem no início, ela tem vômito, até o final do primeiro trimestre, é comum de acontecer essas intercorrências de vômito, náusea, tá? Que tem até umas coisas bem fácil, né, que a gente coloca, né, Grace? Das intervenções que a gente coloca até nos estágios, e coisa que Isso. É o uso das bolachinhas, né? Por que a bolachinha antes de levantar? Tem que ir antes de levantar. Por quê? Porque ela tem azia
que é pirose, que a gente chama, né, aquela queimação ali na boca do estômago. Por que ela tem isso? Porque o ácido clorídrico avança para o esôfago dessa mulher. Por que avança? Porque a dona progesterona, que é um hormônio, ela não é tão inteligente assim para agir só na placenta, ela age em todo o corpo da mulher e relaxa esse esfíncter, esse que fica segurando a boca do estômago, e relaxando, a facilidade desse ácido ir para o esôfago é fácil. Se vocês comem a bolachinha, o que acontece? O ácido clorídrico vai tomar conta daquela digestão e diminui o que ele está passando lá para cima, tá? A explicação meio chula, assim, né? Mas deu bem para entender, tenho certeza, tá? O que eu faço com isso? Eu faço com que o estômago tome a consciência do seu trabalho de fazer a digestão dessa bolachinha, então o ácido clorídrico vai agir, tá? E diminui ele para ele ir para o esôfago dessa mulher, tá? Assim como ela tomar água gelada durante o dia, aí vem o chá gelado, que não é bom, tá? Daí tomar o chá que a gente não recomenda que tome, que tem estudos na literatura já dizendo que não tem recomendação de uso de chá, tá? Uma vez se pensava que era por causa de alguns preconceitos, mas hoje se sabe que eles têm, né? O chá tem um efeito, né? Exatamente, eu acho até que, Gabriela, se tu quiser parar a apresentação agora, a gente vai continuar falando dessa questão dos chás. Às vezes a gente acha que é um chazinho inofensivo, todo mundo consome, não tem problema. Erva doce, cidreira, boldo, camomila, espinheira santa, não devem ser consumidos. E aí acaba que alguns estudos já demonstram isso, e como a Sil falou, como a gente não tem tantos estudos assim com gestante, é bom que não tome nenhum chá, né? Toma água com limão, água com gengibre, ajuda também a diminuir a náusea, né? Que é bem comum aí no primeiro trimestre de gestação, então ali até a 12ª semana. Algumas mulheres podem ter depois disso, né? Podem continuar com essas náuseas e vômitos ao longo da gestação. E aí também é preciso avaliar, às vezes tem até necessidade de internação para tomar, né, fazer um soro, fazer alguns cuidados mais importantes. Mas tanto para azia quanto para náusea e vômito, é importante fazer um consumo de pequenas refeições mais vezes no dia. Em vez de comer muito numa mesma refeição, come menor quantidade, justamente porque o esfíncter gastroesofágico está relaxado e não está, então, deixando, né, está voltando o alimento, não está segurando no estômago, como a professora Sil estava falando. Então, vai comer um pouquinho mais vezes e mais frequente, então, e menor quantidade. Mas é importante que esse consumo alimentar seja adequado, equilibrado, com base em frutas, verduras, legumes, né? E não só, então, em pães, biscoitos e afins, né? Que às vezes servem como lanche também. No caso ainda pensando no que pode acontecer, né, se ao longo da gestação com esse relaxamento da musculatura lisa, a constipação, né, a prisão de ventre, a constipação intestinal, a dificuldade de evacuar acontece. Então, o peristaltismo, né, o movimento peristáltico reduz por causa desse relaxamento da musculatura, e aí a mulher tem que cuidar bastante no seu consumo de água e de alimentos fonte de fibra, né? Vegetais, de novo, né? Tanto crus quanto cozidos, frutas com casca, as próprias fibras solúveis, como a aveia, também são importantes, desde que tome bastante água, acompanha o líquido, né? No caso, a água é o melhor líquido que a mulher pode tomar. Não é legal tomar bebida adoçada, então, suco de caixinha, suco, mesmo suco natural, é melhor que coma fruta do que toma suco e tome água, né? E aí fazer algumas caminhadas, e aí, claro, sempre de acordo com a recomendação médica, né? Para que haja esse movimento no intestino para funcionamento intestinal.
Acho que junto com chás, a gente já está aí há quase 1h30 falando, acho que a gente tem que começar a encerrar, né? Junto com chás é importante a gente lembrar do café, que o café é permitido, né? Mas ele tem uma quantidade máxima aí de 3, no máximo 4 xícaras por dia de café, né? Solúvel ou café passado. Que mais, Sil? A questão das... a professora já falou dos edulcorantes, então dá preferência para estévia, né? Mas o ideal é que a mulher não consuma adoçante, né? Que ela consuma os alimentos com pouco açúcar ou in natura, natural, um suco natural não precisa adoçar, aprender a consumir um café sem açúcar, aprender a consumir, né, um suco sem açúcar quando for o caso, também, né? E eu queria falar uma coisa bem importante, que é ali, quando a professora Sil estava mostrando a curva, né, do ganho de peso ao longo do tempo, se a mulher começa com baixo peso, a gente quer trazer para o adequado. Se ela começa no adequado, a gente quer que ela se mantenha no adequado. Não suba muito, que vai lá para o sobrepeso, obesidade, né? Agora, se a mulher começa no sobrepeso, obesidade, a gente não quer que ela chegue no adequado. A gente quer que ela se mantenha dentro da linha onde ela já estava. Porque na gestação não é momento de emagrecer, de fazer dieta, né? Claro que o ganho de peso precisa ser menor, precisa ser controlado. Mas isso vai ser controlado, por exemplo, com uma adequação, uma dieta equilibrada, sem, por exemplo, uma adição de calorias para crescimento do feto. Essa mulher já tem uma reserva energética, não precisa adicionar, mas ela também não deve restringir, fazer grandes restrições. Ela precisa comer uma dieta equilibrada e se manter dentro do seu peso. Se ela estava com sobrepeso, vai se manter no sobrepeso. Se estava na obesidade, vai se manter na obesidade, sem subir muito lá naquela curva de crescimento, né? E aí, o que faz se a mulher está ganhando muito peso ou já começou a gestação com sobrepeso ou obesidade? Né? Se não é para cortar calorias, não é para fazer grandes restrições. Bom, é para ela comer daquele jeito que a gente falava antes, né? Como a Sil falou, eu achei tão interessante, Sil, a maneira como tu coloca. É a melhor motivação que a mulher vai ter para comer direito, né? Para comer adequado. É a nutrição dela e do bebê dela, né? Do quanto ela vai fazer diferença no ganho de peso do bebê, para que ele nasça saudável, que não tenha risco dela ter lá uma hipertensão, diabetes gestacional, ter que ter um parto prematuro, tudo isso, né? Então, o que é para ela fazer? É para ela comer regularmente, não ficar fazendo beliscos, respeitar a fome e saciedade, né? E não só a vontade de comer. Verificar quando está com uma vontade, se aquilo é fome ou se, na verdade, é algum tipo de distração, né? E que outras distrações podem ser realizadas que não seja comer, né? E aí, então, comer regularmente, com alimentos de todos os grupos. A cada refeição tem que comer lá, no almoço e no jantar, né? Uma porção da carne, o arroz e o feijão, a verdura, né? A salada e uma fruta nos intervalos, né? Por quê? Porque também, não, então não vou jantar, não posso engordar. Não é o momento, não é o momento. E mesmo que fosse, né, jantar, cortar o jantar não emagrece. Na verdade, normalmente leva, quanto maior a restrição, mais difícil é de perder aquele peso a longo prazo. A curto prazo vai ser rapidinho, mas para manter essa perda de peso. Então, na gestante não é para fazer isso. Na gestante é para manter o peso, né? E ela vai ganhar peso ao longo do tempo porque está aumentando o volume da placenta, está aumentando o volume do líquido amniótico, o próprio bebê, né? Então, ela vai ganhar peso, o volume das mamas, do volume sanguíneo, tudo isso. Agora, há que se verificar esse ganho de peso ao longo do tempo para ele não ser excessivo. E para isso, então, fazer aqueles cuidados, né, como eu estava falando. Não comer em exagero, não repetir também, né, a refeição, não consumir bebidas adoçadas, alimentos prontos. Essa é a recomendação para todo mundo de uma alimentação saudável. Fazer da base da alimentação alimentos in natura, minimamente processados, que são as frutas, verduras e legumes, são os cereais, o arroz e o feijão, né? Uma porção de carne, os leites, e não comer o alimento industrializado, as bolachinhas, os bolos, pizza, refrigerante. Isso pode ser, então, em alguns momentos, mas não ser o consumo regular, todo dia, toda hora, por essas opções. Assim como as fontes de gordura que a professora Silvânia estava falando.
Além disso, não é porque está gestante que não pode fazer atividade física, pelo contrário, deve manter uma atividade física, né, ali, também de acordo com a recomendação médica, de acordo com o que é possível fazer, cada uma escolhe aquela prática que gosta mais, né, algumas gostam porque tem que ser de baixo impacto, então é uma caminhada, uma hidroginástica, algumas atividades acompanhadas pelo educador físico, tudo isso, né? Mas é bem importante que isso seja dito, né? Que essa mulher não é o momento dela fazer restrição e de emagrecer, porque isso também não vai ser legal para o feto, isso também não vai trazer todos os nutrientes que ele precisa para crescer e se desenvolver, né?